Você confiaria sua eternidade a um livro qualquer? Ou apenas a um livro que resiste à história, à crítica, ao tempo e ao próprio inferno? Hoje, examinaremos as evidências da inspiração da Bíblia, não como um salto cego no escuro, mas como uma convicção firmada em testemunhos, fatos e na ação viva do Espírito Santo. Ao longo dos séculos, cristãos foram desafiados a apresentar as razões de sua esperança, conforme lemos em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. A fé cristã não repousa sobre sentimentalismo, mas sobre fundamentos sólidos. Afirmar que a Bíblia é inspirada por Deus é uma declaração ousada. Demonstrar a coerência dessa afirmação é tarefa da apologética cristã. Antes de analisarmos as evidências, precisamos definir o que significa inspiração. Não se trata de inspiração poética ou mera genialidade literária. A palavra usada em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, é theopneustos, transliterado theopneustos, que significa soprado por Deus. A Escritura não é simplesmente elevada, ela procede do próprio sopro divino. A inspiração diz respeito à autoridade concedida por Deus aos escritos sagrados para formar a fé e a prática do crente. É fundamental compreender que esse revestimento de autoridade foi dado aos escritos, embora homens santos tenham sido movidos pelo Espírito Santo para registrá-los, como afirma 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Temos, portanto, 3 elementos inseparáveis: a causa divina, a mediação humana e o resultado autoritativo do texto. Deus é a fonte. O profeta é o instrumento. O documento é o produto revestido de autoridade. A inspiração é verbal, porque alcança as palavras, é plenária, porque abrange toda a Escritura e implica a inerrância nos autógrafos, pois Deus não mente. Contudo, dentro de uma perspectiva arminiana clássica e pentecostal, afirmamos também a cooperação dinâmica entre o Espírito e o autor humano. Deus não anulou a personalidade do escritor, antes operou por meio dela. A graça preveniente atuou não apenas na salvação, mas também na revelação escrita, preservando a liberdade humana sem comprometer a soberania divina. A própria Bíblia reivindica essa inspiração. O Antigo Testamento ecoa repetidamente a fórmula "assim diz o Senhor". Jesus e os apóstolos reconheceram esses escritos como palavra de Deus. O Novo Testamento, por sua vez, foi chamado de Escritura ainda no período apostólico, circulado, lido e recebido com autoridade na comunidade cristã. Mas quais são as evidências que sustentam essa reivindicação? Primeiro, a evidência interna. A Escritura fala com autoridade intrínseca. Assim como o rugido do leão dispensa defesa, a palavra de Deus manifesta sua força quando proclamada. O testemunho do Espírito Santo confirma no coração do crente que a Bíblia é a palavra de Deus, conforme Romanos capítulo 8, versículo 16. Essa confirmação não é mero emocionalismo, é iluminação espiritual. Além disso, a Bíblia possui poder transformador. Hebreus capítulo 4, versículo 12, declara que a palavra é viva e eficaz. Vidas são regeneradas, consciências despertadas, caráteres restaurados. O novo nascimento, tão central à teologia pentecostal, acontece mediante a palavra aplicada pelo Espírito. Outra evidência interna é a unidade extraordinária das Escrituras. Escrita ao longo de aproximadamente 1.500 anos por cerca de 40 autores em contextos culturais diversos, a Bíblia apresenta uma harmonia temática impressionante, um problema, o pecado e uma solução, o Salvador. Essa coerência aponta para uma mente superior coordenando a revelação progressiva. Passamos então à evidência externa. A historicidade bíblica tem sido confirmada por descobertas arqueológicas, como os manuscritos encontrados em Qumran, próximos ao Mar Morto, que atestam a fidelidade textual do Antigo Testamento. Nenhuma descoberta arqueológica invalidou um ensino essencial da Escritura. Há também o testemunho de Cristo. Se aceitamos a integridade histórica dos evangelhos e reconhecemos a autoridade moral de Jesus, devemos considerar seriamente seu ensino acerca das Escrituras. Ele afirmou que a Escritura não pode falhar.
Rejeitar a inspiração bíblica exige, coerentemente, rejeitar a autoridade de Cristo. Outro argumento poderoso é o cumprimento profético. Profecias messiânicas, como as de Daniel, capítulo 9, Miqueias, capítulo 5, versículo 2 e Isaías, capítulo 7, versículo 14, encontram cumprimento preciso na vida de Jesus. O padrão estabelecido em Deuteronômio, capítulo 18, declara que o verdadeiro profeta é confirmado pelo cumprimento de suas palavras. A influência global da Bíblia é incomparável. Nenhum outro livro moldou civilizações, sistemas jurídicos, ética social e movimentos de transformação espiritual como as Escrituras. Sua disseminação e impacto transcendem culturas e séculos. E apesar de perseguições, tentativas de destruição e críticas severas, desde o imperador romano Diocleciano até céticos modernos, a Bíblia permanece. Como declarou Jesus em Marcos capítulo 13, versículo 31, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Por fim, a integridade dos autores bíblicos reforça sua credibilidade. Homens que afirmaram ter visto o Cristo ressurreto, conforme registrado em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 6, sustentaram seu testemunho até a morte. Não há indício plausível de fraude deliberada. O que proclamaram com convicção e disposição ao sacrifício. Essas evidências não forçam a fé, mas a fundamentam. Deus não violenta a liberdade humana, ele convida a decisão. A fé, na perspectiva arminiana, é uma resposta responsável à revelação suficiente. As evidências colocam a alma diante de um veredicto. Se a Bíblia estivesse no banco dos réus, acusada de ser inspirada por Deus, após examinar suas reivindicações, sua unidade, sua historicidade, seu poder transformador, seu cumprimento profético e o testemunho de Cristo, a conclusão racional e espiritual seria clara: culpada de ser inspirada. E você? Diante dessas evidências, qual será a sua decisão? Se este estudo fortaleceu sua convicção e ampliou sua compreensão teológica, inscreva-se no canal, compartilhe este conteúdo e participe nos comentários. Vamos continuar explorando com profundidade e fidelidade bíblica as riquezas da revelação divina.